E a responsabilidade é de Jair Bolsonaro junto com Arthur Lira. Eles são sócios na criação do orçamento secreto. Isso é só a raspa da panela, é uma raspa bilionária, evidentemente, que tem que ser cortada dos parlamentares. Há uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se está certo ou não o que Jair Bolsonaro está fazendo, olha, está certo para esse momento, só que ele não fez antes, ele não lutou contra isso antes. Aliás, acabou de sair uma notícia, enquanto você estava falando, né, pelo menos chegou para mim aqui na Folha, que o governo, que é o governo Bolsonaro, é sempre bom a gente fazer essa distinção, porque não parece, né, que o Bolsonaro ainda é governo, mas é ele. Recua de bloqueio no orçamento de universidades e institutos federais. Esse bloqueio no orçamento de universidades e institutos federais, ele saiu antes da eleição. Qual foi a minha crítica na ocasião? De que, olha aí, está faltando dinheiro para a educação quando está sobrando dinheiro para os parlamentares no orçamento secreto. Porque o Bolsonaro precisava comprar apoio parlamentar, o Lira, obviamente, queria ter maiores fatias do orçamento à sua disposição e à disposição daqueles que compactuassem com os interesses dele. Então você tinha ali aqueles bilhões de reais servindo ao governo de turno. E aí, se faltasse para a educação, no final das contas, azar da educação. Porque o Bolsonaro estava no poder, precisava daquele apoio, tanto para não sofrer impeachment, quanto para, na ponta da linha, como ele gosta de dizer, quando ele fala as bases eleitorais, sobre as bases eleitorais, os redutos, quer dizer, os estados e municípios, ele precisava do apoio do eleitorado. Então, quer dizer, ele precisava da atitude do parlamentar de levar a mensagem dele, a narrativa dele, para que ele vencesse e fosse reeleito. Agora ele foi derrotado. E o Lira já se aproximou do Lula. Então o que ele faz? Recua do bloqueio para cortar o orçamento secreto de vingancinha. Ele faz pelos motivos errados. Tanto que ele fez só depois da eleição. Mas a medida está correta, só que ela devia ter sido tomada muito antes. Não devia ter crescido a ideia do orçamento secreto, não devia ter sido legitimada, ele deveria ter tido mais fibra, ele deveria ter tido menos medo de cadeia, e, na verdade, não deveria ter tido as atitudes pelas quais ele é alvo de processos ou, enfim, pensa que poderá ser. Mas ele tinha todo esse medo e o orçamento secreto avançou. Então é muito curioso, e estava sendo alvo de ironia nas redes sociais ontem, porque o Jair Bolsonaro disse que o Congresso era que o orçamento secreto era coisa do Congresso, tinha sido criado pelo Congresso, que ele tinha vetado. A gente sabe que é tudo mentira. O Estadão descobriu esse mecanismo e mostrou que houve um veto inicial do presidente para depois empurrar por outro caminho. Gestado o mecanismo dentro do Palácio do Planalto, com a participação do Luiz Eduardo Ramos e a assinatura do Jair Bolsonaro. Toda a documentação está lá nas reportagens do Estadão. Então ele falava que não tinha nada a ver com isso, que era uma coisa do Congresso, que ele não tinha poder nenhum sobre isso, não tinha poder de bloquear o orçamento secreto. Aí agora vai passar da eleição e bloqueia. E o Lula, que apontava como o maior escândalo de corrupção de todos os tempos, assim como fez a Simone Tebet, que aderiu à campanha do Lula no segundo turno, ele avalizou para que o PT, porque o PT faz aquilo que o Lula manda, não se opusesse dentro de uma comissão no Congresso Nacional ao orçamento secreto. Então está fazendo vista grossa, está deixando passar, porque precisa do apoio do Arthur Lira. Então eu chamei isso hoje de manhã de um duplo estelionato eleitoral, porque é um estelionato eleitoral tanto do Jair Bolsonaro quanto do Lula.